Muito bem, galera. Então, continuando nosso estudo aqui, galera. Então, tópico 5 da aula de hoje, Teorema de Pascal, que tem como grande aplicação para você a prensa hidráulica, que eu já vou explicar para você em detalhes. Tá bom, o que acontece aqui, galera? Imagina que você tem aqui um recipiente, por exemplo, uma esfera, tá? Isso aqui representa uma esfera em corte. E nessa esfera eu tenho 4 êmbolos. Gente, êmbolo semelhante a de uma seringa, né? Você puxa, tal, o êmbolo, tá bom? Você tem aqui, galera, 4 êmbolos. Ó, 1, 2, 3, 4. E esse cara aqui, ele está cheio de um líquido, tá bom? Um óleo, por exemplo. Então está cheio de um óleo aqui. Muito bem. O que acontece? O que o Teorema de Pascal nos diz, né? Nos diz o seguinte: se você exercer uma força aqui, ó, por exemplo, nessa área, ao exercer uma força nessa área, vai causar, como nós sabemos, um acréscimo de pressão, uma vez que pressão é força sobre área. Então, se eu exercer essa força aqui a mais, então vai rolar aqui, galera, um acréscimo de pressão. A ideia é a seguinte, gente: toda vez que você tiver, eu já vou escrever isso para você, tá bom? Mas toda vez que você tiver um líquido, esse líquido estiver em equilíbrio, que você aplicar uma força causando um acréscimo de pressão, esse acréscimo de pressão ele é distribuído uniformemente, integralmente para todos os pontos do líquido. Olha que interessante, veja só. Como assim, Boaro? Esse ponto aqui, ele não está, galera, esse ponto aqui, ele não está a mesma pressão desse ponto aqui, claro, né? Ó, esse ponto tem mais líquido aqui, está numa outra pressão. Esse ponto aqui embaixo também não está a mesma pressão desse ponto, a mesma pressão desse ponto, claro que não. As pressões são diferentes. O que eu estou afirmando a você é, quando eu empurro esse êmbolo com uma força adicional F, vai causar um acréscimo de pressão. E o acréscimo de pressão é que é transferido para todos os pontos do líquido, entendeu? Então, ó, imagine que você vai ter aqui, ó, uma força agindo em todos os pontos aqui a mais. Então, eu vou ter, ó, representar por ΔP, eu vou ter um acréscimo de pressão nesse ponto, um acréscimo de pressão nesse ponto, um acréscimo de pressão nesse ponto, tá? Não importa se as áreas são iguais ou não, o acréscimo de pressão é o mesmo, tá bom? Então eu vou escrever isso para você aqui agora, ó. O acréscimo de pressão produzido em um líquido em equilíbrio é transmitido integral a todos os pontos do líquido. Tá bom? Então é isso, galera. Ó, então é isso. O acréscimo de pressão produzido em um líquido em equilíbrio é transmitido integralmente a todos os pontos do líquido. Entendeu como é que funciona? Então olha só. Aplicação, galera. Prensa hidráulica, tá? Macaco hidráulico. Olha só que interessante. Freio hidráulico, direção hidráulica, tudo que é hidráulico, que a gente ouve no nosso dia a dia, está associado direto ou indiretamente a esse conceito físico aqui. O que acontece, galera? Então, olha só, imaginemos que eu tenho aqui uma determinada área A1, aqui uma certa área A2, uma certa área A2. O que acontece? F1 por A1 é igual a F2 por A2, porque o acréscimo de pressão em 1 é igual ao acréscimo de pressão em 2, ou seja, a variação de pressão aqui é igual a variação de pressão aqui. Eu posso escrever isso aqui, galera, no seguinte formato. Ó, F1, fazer em vermelho para destacar, F1 por A1 é igual a F2 por A2. Olha que legal, meu, isso cai muito para você. Concurso público, vestibular, Enem, tá? Muito, muito, muito mesmo. Situações, por exemplo, você pisa no freio, você aplica uma força pequena numa área pequena, ele devolve lá no freio uma força grande numa área grande, entendeu? Ó, para suspender carro, por exemplo, quando você vai trocar o óleo do carro, que ele coloca o carro e suspende para aquele eixo central, assim que você vê que tá cheio de óleo nele, é assim, força pequena numa área pequena, ele devolve uma força grande numa área grande, ele faz subir aqui lá. Macaco hidráulico, a mesma coisa. Você faz uma força pequena numa área pequena, ele empurra o óleo e faz uma força grande numa área grande. Quando você volta, tem uma válvula que não deixa o óleo voltar, e depois você empurra de novo, joga mais óleo. Aí você vai fazendo isso aqui, ele vai enchendo de óleo e levantando.
Muito da hora isso, né, galera? Chamado princípio de Pascal. Sai da frente, faz um print, copia isso aí, belezinha, para que você possa entender bem, para a gente passar para o nosso tópico 6 da aula de hoje.